Nos últimos milhares e milhões de anos, a Terra foi bombardeada por asteroides, chocou com planetas e congelou várias vezes. Para não falar de ser governada por todo tipo de formas de vidas malucas, por vezes é de admirar que o nosso planeta azul tenha sobrevivido a tudo isso. Mas se quisermos fazer uma visita à história do nosso planeta, temos que começar logo do início. Há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos do nosso sistema solar, começou a energia de uma densa nuvem de gás e poeira interestelar. Esta nuvem colapsou com um disco rodopiante de matéria que foi ficando cada vez mais quente, até que o hidrogênio se fundiu em hélio. E nem mais nem menos nasceu o nosso Sol. E a Terra também estava a caminho. Após o nascimento da nossa estrela, toda a matéria nas extremidades mais afastadas do disco giratório começou a aglomerar-se. Estes aglomerados seriam as sementes dos planetas e a Lua do nosso sistema solar. À medida que acumulavam mais matéria, tornavam-se maior e mais esféricos aos seus aglomerados. Nas regiões mais frias do sistema solar, era majoritariamente constituído por gelos, líquidos e gases. Mais perto do Sol, todo o material rochoso formou os planetas mais interiores, como Marte e a Terra. Esta jovem Terra era incrivelmente ativa. Vulcanicamente falando, expeliu gases como o sulfureto de hidrogênio, metano e o dióxido de carbono. Estes gases constituíram a primeira atmosfera do nosso planeta. A Terra, primitiva, era constantemente bombardeada por grandes asteroides e cometas. Em breve, a Terra sofreu uma colisão ainda mais violenta. Theia, um planeta do tamanho de Marte, bateu diretamente no nosso jovem mundo. Esta colisão épica atirou pedaços de matéria para toda a órbita da Terra, e depois a gravidade uniu o que hoje temos como a Lua. Nesta Terra quente e primitiva, não havia oceanos, toda a água existia como gás, mas há 3 bilhões e 800 milhões de anos, o nosso planeta arrefeceu o suficiente para a água se condensar e se tornar líquida. O primeiro oceano primitivo cobriu esta jovem Terra e transformou em um mundo de água. H2O é o ingrediente essencial para a criação de seres vivos, assim como aquela toda água, a vida surgiu na Terra há cerca de 3 bilhões e 700 milhões de anos. As primeiras formas de vidas eram organismos microscópicos, mas foi quase a 1 bilhão depois que alguns desses organismos mudaram o curso do mundo. A Terra não permaneceu como um mundo de água durante muito tempo. Em breve, os primeiros continentes emergiram do antigo oceano. Os cientistas chamam-lhe de escratums. À medida que mais e mais a Terra emergia do oceano, o primeiro supercontinente apareceu no planeta. Valbara não era exatamente um supercontinente. Era bastante pequeno. Os cientistas pensam que era mais pequeno que o continente da Áustria. Há cerca de 2 bilhões e 400 milhões, as cianobactérias evoluíram, tornaram-se os primeiros fotossintetizadores do nosso planeta. Logo, tínhamos alguns produtores de oxigênio para tornar a atmosfera da Terra muito mais hospitaleira. E o resto é história. Brincadeiras à parte, ainda temos um longo caminho a percorrer. Bom, com todo esse novo oxigênio, a atmosfera da Terra tinha níveis muito mais baixos de dióxido de carbono. E isso tornou o planeta muito frio. Grande parte do nosso jovem planeta congelou. E a Terra meio que assistiu à sua primeira idade de gelo. Agora, à medida que a atmosfera da Terra mudava, os continentes também se moviam. Eles separavam-se, voltavam-se e se juntavam no supercontinente seguinte. Esse supercontinente era chamado de Rodínia. Era um verdadeiro supercontinente. Pode ter sido o maior a cobrir o planeta e a vida. Bem, a vida se tornou finalmente mais complexa. Mas então, algo aconteceu. Rodínia partiu-se e formou-se um novo supercontinente. Esse chamava Pannotia. Então, há cerca de 540 e 485 milhões de anos atrás, houve uma explosão de nova vida. Esta altura
foi chamada explosão cambriana, e os animais evoluíram durante esse período. Tinham partes duras do corpo, como conchas ou espinhos. Os mais famosos de todos eram as trilóbites, de aspectos alienígenas. Há cerca de 440 milhões de anos, o clima alterou-se subitamente e a temperatura do continente mudou dramaticamente. A Terra assistiu seu primeiro fenômeno de extinção em massa. Essa foi a extinção por Ordoviciano-Siluriana, e a maior parte da vida que estava a espalhar pelo planeta desapareceu. Desapareceram muitas dessas formas de vida que lançaram as bases para o ecossistema que temos atualmente na Terra. Algures entre 420 e 350 milhões de anos atrás, surgiram as primeiras árvores do solo terrestre, e os primeiros animais também chegaram à Terra há 250 milhões de anos. Naquela época, o planeta estava coberto pelo nosso último supercontinente, a Pangeia. Infelizmente, foi também durante esse período que a Terra testemunhou o maior evento da extinção em massa da nossa história. Conhecido como a Grande Extinção, enormes quantidades de gases com efeito estufa e o aquecimento global acelerado dizimaram cerca de 90% de todas as espécies da Terra. No entanto, essa extinção em massa ajudou a preparar o caminho para a evolução da próxima vaga de animais. Há cerca de 240 a 230 milhões de anos, apareceram os primeiros dinossauros. Durante os 150 milhões de anos seguintes, eles dominariam a Terra. Se estivéssemos lá, teríamos visto gigantescos saurópodes como Argentinossauros, o maior animal terrestre de todos os tempos. Ou teríamos sido perseguidos por um dos maiores predadores, o topo da cadeia alimentar, o Tiranossauro T-Rex. Também teríamos observado a Pangeia se fragmentar e formar os continentes que conhecemos hoje. Talvez você já saiba para onde isso vai. Há cerca de 60 milhões de anos, um asteroide colidiu com o nosso planeta, exatamente onde está agora o México. Esse impacto lançou tantos detritos para a atmosfera que bloqueou a luz do Sol, levando a uma alteração climática devastadora que causou a extinção dos dinossauros e abriu espaço para uma nova vaga de animais emergentes. Tornaram-se mais comuns. Há cerca de 6 milhões de anos, os primeiros seres humanos conhecidos começaram a caminhar neste mundo. Esta espécie chamava-se Sahelanthropus, embora provavelmente ainda andassem de quatro. Há 4 milhões de anos, os primeiros humanos começaram a andar erectos, e cerca de 1 milhão de anos depois, desenvolveram as primeiras ferramentas conhecidas, que usavam para partir coisas. Há cerca de 800 mil anos, as coisas começaram a fazer faísca. Estes primeiros humanos descobriram como controlar o fogo e podiam agora cozinhar alimentos e aquecer-se a si próprios. Os seus cérebros continuaram a evoluir, agora mais rapidamente do que nunca. Estes humanos aprenderam a interagir uns com os outros e com o mundo circundante de formas totalmente novas. Então, entre 40 mil a 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas, além do Homo sapiens, foram extintas. Há 10 mil anos, a Terra viu os seus primeiros agricultores. Estes humanos, anteriormente nômadas, deixaram de vaguear pelo planeta e criaram finalmente as suas raízes. Há cerca de 250 anos, deu-se a Revolução Industrial. Passamos por grandes transformações tecnológicas, socioeconômicas e culturais. As sociedades agrícolas de base rural transformaram-se em sociedades urbanas mais industrializadas. A nossa população humana continuou a crescer. Em 1804, alcançamos 1 bilhão. Em 1927, atingimos 2 bilhões.
E desde a década de 1960, a população global tem aumentado cada vez mais depressa até chegar ao ponto atual, com mais de 8 bilhões de pessoas. E agora, há uma nova ameaça à existência humana e a muitas outras formas de vida aqui na Terra.